Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre OSPF em VPN IPsec aqui no nosso FortiGate. Se você já conhece o canal, já deixa aquele like para fortalecer, mas se você não conhece ainda, prazer, meu nome é Matheus e esse é o canal Sec Infra. Então vamos lá. Bom pessoal, a gente tem aqui uma topologia simples, né? Onde eu tenho aqui um FortiGate na matriz com dois links, um FortiGate na filial com dois links também. Então em cada uma delas eu vou ter uma LAN, né? E eu já fiz algumas configurações nesses dois FortiGates para adiantar aqui no vídeo. Então, a gente pode entrar aqui no nosso FortiGate da matriz. Se a gente vier aqui em VPN e IPsec Tunnels, a gente vai ver que a gente já tem duas VPNs configuradas. São duas VPNs configuradas bem simples, né? Então aqui a gente tem o IP da outra ponta, né? Interface port 2. A gente botou uma pre-shared key, os algoritmos DSMD5, Diffie-Hellman 14.5. Aqui na fase 2 também a mesma coisa. Bem simples mesmo. Se você tem dúvida de como criar uma VPN IPsec simples, eu vou deixar um link na descrição de um vídeo que a gente explica tintim por tintim como se cria. Aqui na filial 1, por sua vez, a gente tem basicamente a mesma configuração, né? Só mudando o Remote Gateway. Aqui a gente pode ver que a gente só tem rota estática para a nossa SD-WAN, né? Então na nossa SD-WAN a gente só vai ter os nossos dois links de internet, né? Então aqui só a nossa zona virtual Unlink. E o que a gente tem mais de diferente é o seguinte, nas nossas VPNs a gente vai ter um IP para ela. Então aqui na VPN 1 a gente vai ter 169.254.0.1, o remote 169.254.0.2. Na filial vai estar ao contrário. A gente vem aqui contra a matriz 1, a gente vai ter o IP 169.254.0.2 e o remote IP 169.254.0.1. Então isso daqui é para a gente ter uma comunicação simples entre os dois túneis, né? No nosso outro túnel, a gente vai ter a mesma coisa, né? Então, só vai mudar o IP. Aqui vai ser o final 1.1 e 1.2, do outro lado a mesma coisa. Além disso, aqui nas nossas políticas, eu já deixei políticas prontas. Então, a gente tem da LAN para a internet, da LAN para as VPNs, da VPN para a LAN também, e aqui a mesma coisa aqui na nossa filial, né? Então, a gente vai ter da LAN para a internet, da LAN para a matriz, da matriz para a LAN. Feito isso, então agora a gente vai começar a configuração do SPF de fato. Como vocês podem ver, a gente vai utilizar as zonas, a gente não vai utilizar SD-WAN nesse caso. Então eu vou demonstrar uma configuração de SPF bem simples, que vai ser uma conexão ponto a ponto. Então quando a gente tem uma matriz e uma filial, por exemplo, ou dois FortiGates, enfim, né? Não importando se é da mesma empresa ou não. Então a primeira coisa que eu gosto de colocar é um Router ID. Então eu costumo pôr o IP de loopback ou o IP de gerência. Nesse caso aqui vou botar o 92.168.98.11. Aqui em áreas eu vou criar só uma área 000. Como a gente vai estar com point to point, a gente não precisa se preocupar muito com as áreas. Aqui em Networks, então a gente vai ter que especificar as redes. Então, aqui vai ser as redes que eu vou divulgar do FortiGate da matriz. Então, o primeiro que eu vou colocar é o 192.168.0/24, que é a minha rede da LAN. E eu vou colocar aqui também as duas redes das VPNs. Então, o 169.254.0.0/30 e o 169.254.1.0/30. Aqui nas interfaces, então, a gente vai especificar as duas interfaces de VPN. Então, eu só vou copiar aqui o nome. A gente coloca aqui. Aqui não precisa se preocupar em colocar o IP. Aqui em Network Type a gente vai botar Point to Point. Então vamos criar da VPN2, só mudar aqui no final. A interface selecionamos a 2. Aqui o Network Type vai ser Point to Point. E aqui eu vou adicionar um custo de 10. Então eu quero que a minha VPN2 seja minha VPN secundária. Então eu vou botar um custo maior nela. Vou botar um OK. E aqui a gente não vai modificar mais nada aqui. Mais para frente a gente pode fazer um outro vídeo explorando outras opções do SPF. Tem bastante coisa que a gente pode fazer aqui. Então Apply. E agora vamos fazer a mesma configuração aqui na nossa filial. Então aqui ó, SPF, Router ID, vamos botar o 92.168.98.13.
Áreas, vamos criar aqui. Aqui em Networks, então, vamos começar com a rede da LAN, que é o 9268.10/24. Vamos adicionar as nossas redes das VPNs também. Então, eu vou ter o 69.254.00/30. E a gente vai ter o 69.254.10/30. Aqui nas interfaces, então vamos marcar nossas VPNs, só copiando aqui o nome, né? E agora vamos colocar a secundária. Então, a mesma coisa aqui, o meu custo vai ser 10 aqui, o network type é point to point, e eu acho que eu esqueci de alterar na primária, então vamos ajustar aqui também. Isso mesmo, point to point. Então, aqui está ok, vamos dar um apply. Outra coisa que eu me lembrei, aqui na primária, vamos deixar o custo 1, tá? Porque senão o 0 ele vai ficar com alto custo e pode ser que não fique exatamente o que tu quer. Nos meus testes aqui, em alguns momentos, esse cara aqui ficava com o custo 100 em vez de um custo 0 ou 1, né? Então tornando ele o secundário. Então, para a gente ter certeza que esse cara vai ser o primário, a gente deixa ele com o custo 1, o secundário com o custo 10. A mesma coisa aqui na filial, custo 1, custo 10. O que a gente pode fazer aqui então? A gente pode vir aqui em get router, info, o SPF, status. Então aqui a gente vai ter algumas informações, né? A quantidade de áreas, qual que é a área, né? Então a 000 é a backbone, né? O número de interfaces nessa área, né? Nesse firewall aqui. O número de adjacent neighbors, né? Entre outras informações. Também a gente pode vir get router info OSPF neighbors. Então aqui vai aparecer os dois neighbors, os dois vão ter com neighbor ID igual, né? Só mudando as interfaces e os seus address. E a gente pode dar um get router info routing table OSPF. Então vai aparecer só as rotas OSPF. A gente pode ver que a rota que está aparecendo é do túnel 1, né? Então agora a gente pode realizar um teste, né? Então a gente pode vir aqui nos nossos VPCs. Esperar um IP DHC tenhamos. Eu vou fazer um sniffer aqui no nosso matriz. E agora vamos pingar, né? Então, da matriz para a filial. Então, 1.2. A gente pode ver que está pingando, né? E se a gente ver aqui, está passando pelo túnel corretamente. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo, então, foi escolhido pelos membros. Mais especificamente, foi o Henrique Stager que nos deu a sugestão. E foi o mais votado aí do mês. Então, se você quer sugerir um vídeo para a gente, você pode virar nosso membro. Todo mês a gente tem uma votação para o pessoal escolher um conteúdo aqui para nós fazer um vídeo especial. Se você quer ver mais conteúdos sobre o SPF, também deixa aqui no comentário suas sugestões. A gente sempre olha as sugestões de todos, independente se é membro ou não, mas a gente sempre dá uma atenção especial para os membros. Um abraço, pessoal. Até mais.